Muita gente acha que paz interior é ficar sempre calmo, contido e distante de tudo. Não é. Paz interior de verdade é poder olhar para o caos, para a provocação, para a pressão, para o medo de ser mal interpretado e ainda assim não entregar sua mente. E é exatamente por isso que quando você começa a ficar em paz de verdade, algumas pessoas passam a se incomodar com você. Não porque você mudou para pior, mas porque a sua calma começa a expor o barulho que elas carregam por dentro. O problema é que quase ninguém percebe isso a tempo. A maioria continua reagindo a tudo, se explicando demais, absorvendo culpa, entrando em discussões inúteis e chamando isso de maturidade, quando na verdade está só vivendo sem domínio próprio. E aqui está a parte mais perigosa. Quanto mais você reage no impulso, mais fácil se torna de controlar. Neste vídeo, você vai entender quais são os sinais de que a sua paz está mexendo com mais gente do que você imagina. E porque isso pode ser a prova de que, pela primeira vez em muito tempo, você está ficando forte do jeito certo. Sinal 1. As pessoas começam a estranhar seu silêncio. O silêncio certo incomoda mais do que qualquer discussão mal resolvida. Quando você para de reagir como antes, muita gente não interpreta isso como maturidade logo de cara. Interpreta como estranheza. Porque durante muito tempo, talvez tenham se acostumado a ver você explicando demais, se defendendo cedo demais, tentando ser compreendido a qualquer custo, como se toda tensão precisasse de resposta imediata. Só que existe um momento em que a pessoa cansa de oferecer energia para conversas que só drenam, para conflitos que nunca terminam e para relações em que sempre precisa provar que não teve má intenção. E quando esse momento chega, o que nasce não é frieza, é clareza. Você começa a perceber que nem toda provocação merece resposta, que nem toda acusação merece defesa e que nem todo mal-entendido precisa ser resolvido na mesma hora. E é justamente aí que o seu silêncio começa a mexer com os outros. Porque antes, eles sabiam exatamente onde apertar para conseguir uma reação sua. Agora, não sabem mais. E perder esse acesso incomoda. Tem gente que se acostumou tanto com a sua ansiedade, com a sua pressa de se justificar e com a sua necessidade de manter tudo em paz, que passa a estranhar quando você simplesmente não entra mais no jogo. Você responde com calma, fala só o necessário, não se alonga, não se derrama, não tenta convencer ninguém de que seu coração é bom. E isso, por si só, já muda toda a dinâmica. De repente, o silêncio que antes poderia parecer insegurança vira presença, vira autocontrole, vira aquela firmeza tranquila de quem já entendeu que paz interior não se negocia por migalhas de aprovação. Na prática, isso aparece em situações bem comuns. Alguém manda uma mensagem atravessada, esperando que você devolva no mesmo tom. E você responde horas depois com 2 linhas, sem raiva e sem se explicar demais. Alguém faz uma ironia numa conversa em grupo, esperando te desestabilizar, e você não compra a provocação. Alguém insiste em puxar você para uma conversa cansativa, daquelas que giram e nunca saem do lugar, e você percebe que não precisa mais entrar só para parecer educado. Isso não é indiferença, isso é domínio próprio. E sejamos sinceros, para quem vive de reação, encontrar alguém em paz é quase um insulto, porque o silêncio maduro tem uma coisa que o barulho emocional nunca vai ter. Ele obriga o outro a se encontrar com o próprio desconforto, sem distração, sem confusão, sem teatro. E tem muita gente que prefere lidar com a sua fala do que com o reflexo que a sua calma devolve. Por isso, quando sua paz começa a crescer, a primeira reação de muita gente não é admiração, é estranhamento, porque o seu silêncio passa a dizer, sem dizer uma palavra, que você já não está mais disponível para certos jogos. Sinal 2. Algumas pessoas tentam provocar você com mais frequência. Quanto mais firme fica a sua paz, mais ela vira teste para quem não suporta estabilidade.
Quando você começa a reagir menos, discutir menos e se explicar menos, algumas pessoas não aceitam isso em silêncio. Elas aumentam o tom, puxam assunto atravessado, fazem piada disfarçada e soltam indiretas, como quem quer cutucar uma ferida antiga. Só que, na maioria das vezes, não estão reagindo ao que você fez. Estão reagindo ao que você parou de oferecer. Antes, talvez você entregasse pressa, nervosismo, justificativa, culpa. Agora, entrega presença, autocontrole e uma calma que elas não conseguem conduzir. Muita provocação nasce daí. Não é força, é desespero mal disfarçado. Tem gente que só se sente segura quando consegue tirar o outro do eixo. Então, quando percebe que você não entra no jogo com a mesma facilidade, passa a testar novos caminhos. Às vezes vem uma ironia do nada. Às vezes um comentário passivo-agressivo. Às vezes aquela frase com cara de conselho, mas carregada de veneno. E vamos combinar, quem nunca teve paz costuma confundir equilíbrio com soberba, porque, para quem vive no impulso, ver alguém respirando antes de responder parece uma afronta pessoal. No dia a dia, isso aparece de forma bem concreta. Você decide não discutir numa conversa de família e alguém aumenta a provocação só para ver se consegue arrancar sua antiga versão. Você fica em silêncio diante de uma injustiça no trabalho, não por covardia, mas por lucidez. E logo aparece alguém insistindo, querendo te arrastar para um desgaste inútil. Você evita responder uma mensagem carregada no calor do momento e a outra pessoa dobra a aposta com mais cobrança, mais drama, mais urgência. Quando sua paz deixa de ser frágil, ela expõe a dependência emocional de quem precisava da sua reação para se sentir importante. Sua calma vira espelho. E espelho nenhum é confortável para quem foge de si. É por isso que o estoicismo, na prática, não é parecer imperturbável o tempo todo. É saber reconhecer o teste sem oferecer a própria mente de presente para ele. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda insistência merece acesso ao seu centro. Às vezes, a maior demonstração de força interior é perceber a armadilha e simplesmente não entrar. Sem teatro, sem discurso, sem aquela vontade antiga de vencer no argumento. Porque quem está tentando tirar você da paz já revelou, sem querer, onde mora a própria fraqueza. E quanto mais você sustenta essa firmeza emocional com sobriedade, mais algumas pessoas tentam forçar uma rachadura. Sinal 3. Sua mudança passa a ser interpretada como frieza ou arrogância. O curioso é que, quando você finalmente aprende a se preservar, muita gente não chama isso de amadurecimento, chama de frieza. Não porque você tenha se tornado cruel, distante ou indiferente, mas porque parou de funcionar do jeito que antes era conveniente para elas. Enquanto você vivia disponível, explicando demais, cedendo demais e carregando pesos que nem eram seus, parecia agradável. Agora que começou a colocar limite, medir palavras e proteger sua paz, de repente virou alguém diferente, e virou mesmo, só que para melhor. O problema é que nem todo mundo suporta quando a sua evolução corta antigos acessos ao seu emocional. Existe uma diferença enorme entre endurecer e ficar inteiro, mas quem se beneficiava da sua ansiedade raramente enxerga isso com clareza. Para essas pessoas, qualquer mudança que reduza o controle que tinham sobre você já parece arrogância. Se você não aceita mais certas brincadeiras, dizem que está sem humor. Se não corre para apagar o desconforto alheio, dizem que está frio. Se escolhe se retirar de conversas desgastantes, dizem que está se achando. No fundo, o que incomoda não é a sua postura, é o fato de que você deixou de se sacrificar. Na prática, isso acontece o tempo inteiro. Você passa a dizer não sem dar um relatório completo e alguém te acusa de estar arrogante. Você escolhe não discutir um mal-entendido que claramente nasceu da má vontade do outro e logo aparece quem diga que você está insensível.
Você se afasta de ambientes onde sempre saía drenado e começam os comentários sobre como você mudou demais. Mudou sim, ficou mais lúcido, ficou mais sóbrio, ficou menos governado pela culpa. E isso bagunça a leitura de quem só reconhecia bondade quando ela vinha acompanhada de desgaste, exaustão e renúncia de si. Tem gente que chama de frieza tudo aquilo que não consegue mais manipular. O estoicismo ensina uma verdade que pouca gente aceita no começo. Nem toda desaprovação é sinal de erro. Às vezes, ela é só a resposta natural de quem perdeu acesso ao seu excesso. Por isso, amadurecer também exige suportar rótulos injustos sem sair correndo para limpar sua imagem o tempo todo. Nem toda opinião merece defesa, nem toda crítica merece entrada na sua mente. Quando você entende isso, algo muda por dentro. Você para de tentar parecer bom para todos e começa a ser verdadeiro consigo mesmo. E essa firmeza serena, sem barulho e sem necessidade de aplauso, costuma mexer profundamente com quem só se sentia confortável enquanto você permanecia menor. Sinal 4. Sua presença fica mais forte, mesmo quando você não diz quase nada. Existe um tipo de força que não precisa fazer barulho para ser percebida. Quando a sua paz amadurece de verdade, a sua presença muda. Você entra em um ambiente sem tentar chamar atenção, sem disputar espaço, sem precisar provar valor ou superioridade, e mesmo assim, algo em você pesa no ar. Não é pose, não é frieza, não é teatro, é aquela firmeza rara de quem já não chega nos lugares tentando ser aceito a qualquer custo. E isso incomoda mais do que parece, porque a maioria das pessoas está acostumada a confundir presença com performance. Quem vive de validação costuma ocupar o ambiente no volume, no excesso, na pressa de ser visto, na ansiedade de controlar a impressão que causa. Já quem encontrou um pouco mais de domínio próprio não precisa desse esforço inteiro. Basta estar, basta observar antes de falar. Basta não rir de tudo para ser incluído, não concordar com tudo para ser aceito e não entrar na tensão coletiva só para não parecer estranho. Essa presença mais silenciosa desmonta muita coisa ao redor, porque revela sem aviso quem depende do barulho para se sustentar. E vamos ser honestos, tem ambiente que funciona como palco. Quando alguém entra sem querer atuar, os outros sentem. Isso aparece em cenas muito comuns. Numa reunião, por exemplo, enquanto todo mundo tenta se impor, você fala pouco, mas quando fala, fala com clareza. Num encontro de família, enquanto alguns disputam razão, atenção e autoridade emocional, você não se apressa para vencer. Num grupo de amigos, onde antes talvez você sentisse necessidade de preencher cada silêncio, agora consegue respirar, ouvir e escolher melhor o que vale ser dito. A mudança parece pequena por fora, mas por dentro ela é imensa, porque a sua energia deixa de estar espalhada em ansiedade e começa a se concentrar em presença. E presença verdadeira tem um peso que o exibicionismo nunca consegue imitar. O estoicismo toca nesse ponto. Força interior não é agitação controlada, é serenidade sustentada. Quando você para de mendigar espaço, curiosamente passa a ocupar mais espaço. Quando para de tentar ser marcante, se torna memorável. Quando não precisa vencer no grito, começa a incomodar quem só sabia existir no drama. Sua paz não diminui ninguém, mas expõe a fragilidade de quem construiu a própria identidade no caos, na tensão e na necessidade constante de dominar o clima ao redor. E quanto mais você aprende a habitar o próprio centro com sobriedade, mais a sua simples presença começa a dizer coisas que muita gente preferiria não sentir. Sinal 5. As pessoas começam a se afastar ou a se reorganizar ao seu redor. Nem todo afastamento é perda. Às vezes, ele é só a consequência inevitável de você ter parado de ceder onde antes se anulava. Quando a sua paz começa a ficar mais firme, a dinâmica ao seu redor muda.
Pessoas que se acostumaram a acessar você pela culpa, pela pressão, pelo senso de urgência ou pelo drama emocional, passam a encontrar um terreno diferente. Algumas se afastam, outras tentam se adaptar, outras ainda insistem nas velhas estratégias, como quem não aceita que a porta que sempre esteve aberta agora tem limite. O ponto é simples. Quando você muda por dentro, o mundo ao redor é obrigado a se mexer. Isso acontece porque muita relação se sustenta menos no afeto do que no padrão. E padrão emocional, quando dura tempo demais, vira sistema. Tem gente que sempre ligou para você no pior momento, não para te ouvir, mas para despejar o caos. Tem gente que sempre usou a sua boa vontade como atalho, para não assumir a própria responsabilidade. Tem gente que pressionava, cobrava, dramatizava, e no fim você acabava cedendo só para evitar desgaste. Só que agora a lógica mudou. Você continua podendo ser gentil, mas já não é tão acessível ao desequilíbrio alheio. Continua podendo ajudar, mas não à custa da sua clareza. Na prática, esse sinal aparece de formas muito concretas. Certas pessoas somem quando percebem que você não corre mais atrás para manter vínculos artificiais. Outras passam a falar com você de um jeito mais respeitoso, porque notaram que as antigas armas emocionais perderam efeito. Há também quem tente uma última cartada, exagerando a culpa, a vitimização ou a urgência, como quem diz, sem dizer, volta a ser como antes. E aqui entra uma verdade desconfortável. Nem toda proximidade era conexão de verdade. Algumas presenças estavam ali porque você era fácil de dobrar, fácil de acessar, fácil de cansar. Quando isso muda, o cenário muda junto. O estoicismo ajuda justamente a enxergar isso sem amargura. Você não precisa sair acusando ninguém, anunciando corte ou criando uma guerra desnecessária. Basta permanecer firme, basta observar quem respeita a sua nova postura e quem só gostava de você enquanto podia conduzir suas emoções. Sua paz reorganiza o ambiente porque ela tira do jogo certos mecanismos antigos. E quem não sabe se relacionar sem controle, pressão ou manipulação acaba se afastando ou mudando de comportamento. Não porque você tenha endurecido, mas porque já não oferece o mesmo acesso ao seu centro. E quando a sua vida deixa de girar em torno da aprovação, muita coisa ao redor naturalmente encontra outro lugar. Sinal 6. Você, para de sentir, necessidade de se defender o tempo todo. Uma das maiores provas de força interior é não sentir mais urgência de explicar a própria alma para todo mundo. Quando você amadurece emocionalmente, algo muito importante começa a mudar. Nem toda crítica te convoca, nem toda leitura errada sobre você exige correção imediata, nem toda acusação merece palco. Antes, talvez qualquer mal-entendido já acendesse em você aquela pressa de se justificar, como se ser mal interpretado fosse algo insuportável. Só que com o tempo, você percebe que viver assim é entregar sua paz nas mãos da opinião alheia. E quem vive se defendendo o tempo todo acaba nunca descansando por dentro. Tem gente que conta exatamente com isso. Conta com a sua necessidade de parecer justo, coerente, bondoso o tempo inteiro. Então lança uma frase torta, uma crítica maldosa, uma provocação travestida de sinceridade e espera que você entre no jogo e gaste energia tentando provar quem é. Só que quando você já não faz isso com a mesma pressa, a dinâmica desmorona, porque o mundo emocionalmente imaturo se alimenta de reação. Ele quer a sua justificativa, o seu nervosismo, o seu excesso de explicação. E quando encontra serenidade no lugar dessa velha urgência, fica sem saber como continuar. Isso aparece em situações muito comuns. Alguém distorce algo que você disse e, em vez de correr atrás para limpar sua imagem, você respira e escolhe o que realmente vale responder. Alguém tenta te colocar na defensiva numa conversa, esperando ver culpa ou desespero, e você mantém a sobriedade sem se curvar à pressão.
Alguém interpreta seu limite como arrogância, sua pausa como descaso ou seu silêncio como fraqueza, e mesmo assim você não se joga naquele velho impulso de explicar até se esgotar. Não é passividade, é discernimento. É entender que se justificar sem fim para quem já decidiu não entender é como tentar encher um balde furado com a própria energia. O estoicismo ensina que o autocontrole não está só em segurar a resposta dura, mas também em não transformar cada ruído externo em assunto interno. Você não precisa estar sempre em defesa para estar em paz. Às vezes, a resposta mais forte é justamente não correr para provar nada, porque quem sabe quem é não precisa disputar cada versão que criam sobre sua vida. E isso mexe muito com algumas pessoas. Mexe porque quebra o ciclo, desmonta a expectativa e mostra que você já não entrega a mente tão facilmente. Quando essa necessidade de defesa começa a morrer, nasce uma liberdade rara. E quem ainda depende de empurrar os outros para a justificativa, sente isso na hora. Sinal 7. Seu equilíbrio começa a revelar o caos dos outros. A sua calma não cria o desconforto de ninguém. Ela só ilumina o que já estava ali. Quando você começa a sustentar mais equilíbrio, mais autocontrole e menos necessidade de entrar em disputas emocionais, algumas pessoas passam a se sentir inquietas perto de você. Não porque você tenha mudado contra elas, mas porque a sua presença começou a funcionar como espelho. E espelho emocional é uma coisa curiosa. Ele não agride, não acusa, não aponta o dedo, mas ainda assim revela. Quem vive no impulso, no excesso, na carência de validação ou na necessidade de controlar tudo, sente esse reflexo com força. Muita gente suporta confronto melhor do que suporta serenidade. Confronto ela conhece, rebate, distorce, transforma em guerra e ainda sai se sentindo viva no meio do caos. Já a sua paz faz outra coisa. Ela expõe sem levantar a voz, mostra sem discursar. Deixa visível, por contraste, quem ainda é governado pela ansiedade, pelo ego ferido, pela competitividade e pelo medo de não ter importância. É por isso que algumas pessoas ficam agitadas justamente quando você está mais inteiro. Não é a sua estabilidade que fere, é o que ela revela nelas. E isso é desconfortável num nível que pouca gente admite. No cotidiano, esse sinal aparece de maneira quase silenciosa. Você mantém a calma numa conversa tensa e, sem perceber, o outro começa a elevar o tom sozinho. Você escuta mais do que reage e alguém se enrola nas próprias contradições, tentando justificar o que sente. Você entra num ambiente sem querer disputar nada e, ainda assim, certas pessoas ficam defensivas, competitivas ou incomodadas. Porque quando você não vibra mais na mesma frequência do descontrole, o caos dos outros perde o esconderijo. A sua sobriedade corta a névoa, e o que antes ficava mascarado por gritos, pressa, drama ou manipulação, começa a aparecer com nitidez. O estoicismo ajuda a entender isso com maturidade. Nem tudo o que se agita perto de você foi causado por você. Às vezes, a sua paz só retirou o disfarce. E perceber isso muda muita coisa, porque você para de carregar culpas que não são suas. Para de achar que precisa se reduzir para deixar os outros confortáveis. Para de confundir a reação alheia com responsabilidade sua. Sua firmeza emocional não humilha ninguém, mas revela quem ainda não encontrou o próprio centro. E quanto mais você permanece lúcido, mais certas máscaras caem sem esforço, mais certos excessos ficam evidentes, e mais algumas pessoas sentem o incômodo de estar diante de alguém que já não pode ser puxado para o mesmo abismo. Sinal 8. Quanto mais em paz você fica, mais livre você se torna das opiniões dos outros. O sinal mais transformador da paz não é o silêncio, nem a postura, nem a presença. É a liberdade. Chega um ponto em que você percebe que já não entrega sua mente com tanta facilidade para a reação alheia. A opinião dos outros ainda existe, claro.
O julgamento continua circulando, os comentários continuam vindo, as interpretações injustas ainda aparecem, mas algo dentro de você começa a sair da coleira. E isso muda tudo, porque viver dependente do olhar externo cansa num nível que só entende quem já passou tempo demais tentando ser aceito, validado e poupado de leituras erradas. Durante muito tempo, talvez você tenha tomado decisões pensando no que iam dizer, segurado palavras com medo de desagradar, mantido relações por culpa e recuado de escolhas por receio de parecer egoísta, frio ou difícil. É assim que muita gente vai se perdendo de si sem perceber. Vai moldando a própria vida em função do aplauso, da aprovação e da ausência de conflito. Só que a paz verdadeira começa justamente quando você entende que não dá para construir uma vida firme tentando administrar a imaginação alheia. Quem vive para controlar a opinião dos outros acaba refém de versões que nunca terminam. Na prática, essa liberdade aparece em decisões simples, mas profundas. Você começa a dizer não sem passar a noite se culpando. Escolhe se afastar de ambientes que drenam sua energia sem sentir necessidade de montar um tribunal interno para justificar isso. Para de alterar sua essência só para parecer mais aceitável. Para de responder tudo, corrigir tudo, consertar tudo. E aos poucos percebe uma coisa quase engraçada. Muita gente fica desconfortável quando você já não vive tentando caber na expectativa dela. Porque quem ainda depende do externo para se sentir forte, estranha muito quando encontra alguém que não se move mais por esse mesmo motor. O estoicismo aponta para esse lugar com clareza. Liberdade interior não é fazer o que dá vontade, é não ser governado pelo que vem de fora. Quando você alcança esse grau de firmeza, sua paz deixa de ser apenas uma sensação e vira direção, vira critério, vira um eixo silencioso que organiza sua vida por dentro. Isso incomoda profundamente algumas pessoas, porque mostra que existe uma força que elas ainda não conseguiram controlar. Quanto mais em paz você fica, menos o ruído externo decide por você. E quando alguém deixa de ser conduzido pela aprovação, pelo medo e pelo julgamento, passa a carregar uma presença que já não pede permissão para existir. Se esse vídeo falou com você de verdade, comenta aqui embaixo. Minha paz não está mais à venda. Escreve isso como um compromisso seu, não comigo. Porque no fim das contas, o que destrói tanta gente por dentro não é só a dor que viveu, mas o hábito de reagir a tudo, de se perder em excesso de pensamento, de se explicar demais e de entregar a própria mente para qualquer pressão externa. E talvez tenha sido exatamente isso que te cansou tanto. A ansiedade cansou, a impulsividade cobrou um preço, a falta de autocontrole feriu em silêncio. Mas isso não define quem você é. Isso só mostra que até aqui faltou o treinamento interior que ninguém ensinou da forma certa. E é justamente agora que a mudança pode começar. Mas presta atenção, ouvir tudo isso e continuar vivendo da mesma forma não vai te levar para um lugar novo. Conhecimento só tem valor quando vira prática. Então, a partir de hoje, observe mais a sua mente. Perceba o impulso antes da resposta. Interrompa o padrão de se justificar sem necessidade. Respire antes de entrar em guerras que roubam sua paz. Comece nos pequenos gestos, porque é assim que a força interior é construída de verdade, com constância, clareza e disciplina. Pergunte a si mesmo com honestidade: quantas vezes sua paz foi embora só porque você reagiu cedo demais? E quantas dores poderiam ter sido evitadas se você tivesse sustentado um pouco mais de firmeza emocional? Esse vídeo não foi feito para ser só ouvido, foi feito para ser vivido. Então se inscreva no canal, ative as notificações e continue aqui, porque esse processo de fortalecimento interior precisa continuar.
Este espaço é para quem decidiu parar de ser arrastado pelo caos e começar a construir uma mente mais forte, mais lúcida e mais em paz. Você não está sozinho ou sozinha nessa caminhada. Tem muita gente reconstruindo a própria vida por dentro, um passo de cada vez, com mais sabedoria, mais domínio próprio e mais verdade. E se você chegou até aqui, talvez a sua decisão mais importante agora seja esta: nunca mais voltar a viver no automático, reagindo a tudo e perdendo a si no caminho. Até o próximo vídeo.